Muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos neste programa Café com Ciência, programa que visa divulgar, incentivar estudantes e pesquisadores a desenvolver seus trabalhos científicos através de bate-papo. Sem mais demora, hoje temos aqui Cherno Balde, um dos estudantes de Unilab, e vamos assim falar sobre a respeito do tema dele que já desenvolveu no curso de letras, língua inglesa. Com isso, também convidamos a todos aqueles que já escreveram, já partilharam algum dia artigo científico, tanto faz qualquer gênero eh, assim científico, pode entrar em contato conosco e agendar o seu trabalho, a fim de podermos assim contribuir também de uma forma nesse âmbito da academia. Então, porque o nosso trabalho tem grande relevância a não deixar bibliotecas que muitas das vezes outros não têm oportunidade assim de ter contato com esses livros. Por isso que esse programa procura assim investigar e trazer a à tona através de diálogo para que os estudantes, pesquisadores, professores falarem propriamente dos seus trabalhos. Então, nada mais, nada menos. Hoje vamos falar assim nesse programa Café Consciência com o Cherno Balde, também que está fazendo assim mestrado na educação na Universidade de Ceará. Então, o tema de hoje que vamos falar é perfis dos estudantes guineenses e brasileiros ingressando no curso de letras língua inglesa na Unilab, Ceará. Relato de experiência sobre o ensino da língua inglesa na rede básica do ensino. Boa noite, Tiago. Boa noite, Peter Rui Judá, boa noite às pessoas que estão assistindo, né? Os que vão assistir também depois, porque sei que neste momento nem todo mundo está aqui conosco, né? Acredito que Pois, alguns vão, acredito que alguns vão assistir depois, né? Então, agradeço muito o convite de estar aqui, gostei muito da sua iniciativa, né? Eu estava até reclamando aqui em casa com os colegas, eu disse, não sei quando é que vai ser o meu dia, né? Ou seja, caramba, você deveria começar com o curso de letras de língua inglesa. Todo mundo sabe que você cursou inglês aqui. certo, Então, aquela, aquela coisa que a gente diz em crioulo, né? Lado, lado. claro, claro. Quero que Brincadeira de valor, lado. certo. Ah, brincadeira de lado, né? Mas eu acho que é um dia tão importante para mim, porque desde que eu apresentei o meu TCC, no mês de dezembro, salvo erro, de 2023, né? Não me lembro mais se eu cheguei de falar sobre o meu TCC com uma pessoa, né? Embora, né, em algumas atividades da universidade eu fazia questão de fazer um resumo simples para submeter, mas hoje é um dia tão importante de estar aqui para falar um pouco sobre esse trabalho, que eu acredito também que foi um trabalho tão importante, não só para mim, acredito para futuros estudantes ou Pois, pesquisadores de letras de língua inglesa, tanto aqui no Brasil, guineenses, tanto em Bissau, em Guiné-Bissau e outro país, né? E também estudantes brasileiros que querem saber mais ou menos um pouquinho sobre o ensino da língua inglesa na Guiné-Bissau. Embora que o trabalho não trouxe tudo, né? Porque, como sabemos, nenhuma pesquisa sim. nenhuma pesquisa você consegue esgotar tudo. Por isso que eu ainda continuo estudando sobre o ensino da língua no meu país. Obrigado pelo convite. Ok, aqui sim tem casa, isso é a sua casa. Então, todos os estudantes, todos aqueles que estão escrevendo. Olha, então, Obrigado. falando da questão, qual é o interesse que levou você a descrever esse título? Trabalho muito brilhante, até também eu já passei pela essa experiência, mas com certeza experiência é experiência, cada um vive do seu jeito. Então, fala aí. Exato, Quero... exato. Eu sou guineense, como todo mundo. Algumas pessoas que me conhecem no Unilab sabem que eu sou guineense, não é? Alguns que vão assistir posteriormente, se eu não me apresentar aqui como guineense, provavelmente não vão saber. O meu nome é Cherno Baldé, eu sou de Guiné-Bissau, cheguei no Brasil, salvo erro, 11 de setembro do ano de 2019.
Então, eu fiz parte do primeiro grupo de estudantes internacionais a ingressar curso de letras língua inglesa pela Unilab, né? Internacionais, como guineenses também, né? Então, éramos 3, eu e o meu colega continuamos, o outro foi para outro curso, né? Que é Humanidades. Entre angolanos também eram 3, né? Um deu continuidade, os 2 seguiram outro caminho, né? Ao longo do cursar Letras Língua Inglesa pela Unilab, eu tive a oportunidade de participar em vários projetos. Projetos que são importantes para mim, não é? Porque foram os projetos que me ajudaram também a conhecer a chão da escola, aqui no contexto do Brasil. Neste caso, estou falando do PIBID. PIBID, que é um programa de iniciação científica, não é? E também fiz parte do programa de residência pedagógica, que é RP, né? PIBID 2020 e 2022. Fiz parte também dos primeiros internacionais a ingressar esse projeto. A residência pedagógica 2020 e 2024. Tive sorte também de fazer parte desses 2 programas que me ajudaram bastante a conhecer o chão da escola e como funciona também o ensino da língua inglesa no Brasil, no contexto de Redenção e Acarape, mas eu fiz esse projeto todo no município de Redenção, não é Acarape. E também, tendo experiência de ensino da língua inglesa no contexto do meu país, eu achei muito interessante olhar esses 2 aspectos, não é? Mas para falar do ensino da língua inglesa tanto na Guiné como no Brasil, fazendo um recorte, né, do maciço de Baturité, afinal, para saber do ensino da língua inglesa no contexto do maciço de Baturité, como é que eu podia fazer? Então, eu tinha poucos materiais publicados sobre o ensino da língua inglesa no contexto do maciço de Baturité, se não posso dizer, salvo ver 1 ou 2, né, de um estudante brasileiro que estudou na Unilab, foi orientado da minha professora Ana Cristina, doutora Ana Cristina, que foi a pessoa que me orientou. E no contexto guinense, eu tive dificuldade em encontrar material. Disse, olha, se eu avançar com outro tipo de trabalho aqui, posso passar algumas dificuldades. E também eu gostava de trabalhar escutando as pessoas, né? Escrever na base daquilo que as pessoas me disseram. Então, eu avancei escolhendo esse título, olhando 2 contextos para saber mais ou menos quais são os níveis que os estudantes ingressaram o ensino da língua inglesa, o que lhe motivaram a cursar letra língua inglesa, como foi o ensino da língua inglesa em algumas cidades do maciço de Baturité e Guiné-Bissau. Então, o público, as pessoas que eu entrevistei, responderam massivamente, né? Eu tive, salvo erro, 507 brasileiros, totalizando 14. No contexto guinense, eu tive pessoas que estudaram em Bissau, alguns que estudaram em algumas regiões do país, como Gabu, Zona Oio, não, Cacheu, né? Uma pessoa que estudou no sector de Bula. Então, peguei algumas pessoas para responder a esta minha pesquisa, que eu agradeço bastante também a pesquisa, porque é muito complicado. Às vezes você pede a pessoa para entrevistar, alguns não têm tempo. Eu optei para fazer via WhatsApp. Eu enviava questionário e eles responderam. E depois peguei aquele questionário e trabalhei. Motivação, esse aqui são primeiro. E outras motivações também que me fez com que pegar esse tema que eu achei muito importante. A situação de ensino da língua inglesa na Guiné-Bissau. Como sabemos, no contexto guinense, temos muitos horários, salvo ver 2 ou 3 horas para ensinar a língua inglesa, mas praticamente carecemos de materiais, né, produzido propriamente pela entidade responsável sobre o ensino da Guiné-Bissau. Alguns materiais como o BNCC aqui no Brasil. Tá, e no contexto do Brasil também temos BNCC e escasso, ou seja, a carga horária também é muito pouco. Aliás, esse também é o tema de pesquisa que eu estou fazendo, de uma especialização aqui no Instituto Federal de Ceará, 40 IFCE. anos. Exatamente. Agora quero olhar esse contexto, carga horária no contexto guinense, que são maior, sem um currículo assim como o BNCC, no contexto brasileiro, tendo o BNCC que orienta como é que você deve ensinar inglês, mas carga horária é pouca, né? Então,
É uma temática também que eu estou trabalhando num curso de especialização que eu estou fazendo no Instituto Federal de Ceará. Então, mais ou menos, essas aí são primeiras impressões, não é? Para falar sobre o meu trabalho. Ok, tá certo. Fala-nos do seu objetivo do seu trabalho. Olha, o objetivo era compreender os desafios de ensino da língua inglesa nesses dois contextos, através do olhar dos estudantes, porque através deles nos permitiram compreender como funciona o ensino da língua inglesa nesses dois contextos. Ah, trabalhamos com estudantes de diferentes semestres na altura, tanto aqui os do brasileiros como do guineenses, né? Então, ao compreender isso, a gente pode dizer que no último o trabalho acabou ficando bem, né? Porque compreendemos como era o ensino da língua inglesa no contexto guinense e no contexto brasileiro, um recorte para o maciço de Baturité. Então, compreendemos que esse trabalho foi tão importante, acredito, né? Para ajudar sobre o ensino da língua inglesa nesses dois países lusófonos. Como sabemos, tanto Brasil como Guiné-Bissau, os países não têm a língua inglesa como uma língua oficial. Brasil tem a língua oficial portuguesa, Guiné-Bissau tem português, embora com o ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau, mais ou menos de 12% de guineenses falam português, segundo estudos, né? De Cantamburgo, podemos testemunhar isso. No contexto do Brasil também, o trabalho Salveiro de Rodrigo, o país tem mais de 100 e poucas línguas indígenas, mas se olharmos bem, parece que português é a única língua aqui no Brasil. Mas, mesmo tendo essas línguas, tanto Guiné-Bissau como o Brasil, eles acabaram adotar a língua inglesa como uma das línguas de escolarização, não é? Então, a língua começa a ser estudada a partir de qual semestre? Aliás, um ano letivo. Não, nível escolar, aliás, na Guiné-Bissau, a partir do sétimo ano, em algumas escolas é possível constatar a partir do sexto ano. No contexto do Brasil também é sexto ano, né, que eles chamam de ensino fundamental 2, salvo erro. Então, olhando esses dois aspectos, sexto ano, sétimo ano, a gente pode perceber que esses dois países consideraram a língua inglesa como uma das línguas estrangeiras que merecem ser estudadas, porque senão não colocariam no grade curricular. Embora aqui na Guiné nós temos inglês, temos francês, onde a pessoa escolhe no ato de matrícula. Aqui no Brasil, em alguns contextos, né, você tem inglês, espanhol, sobretudo no ensino médio. Então, eu pude falar de uma experiência de ensino médio que eu fui tutor de uma disciplina que é a língua portuguesa. Como sabem que estou cursando a segunda licenciatura em língua portuguesa. Eu fui tutor numa escola aqui em Redenção, no ensino médio eles têm inglês e como espanhol. Então, olha só a importância que eles deram para a língua estrangeira nos seus grados curriculares. Então, eu estudei inglês especificamente. Ok, falando da sua relato de experiência, como que você viveu isso dentro da sala de aulas? Fala isso com os alunos, também colegas, professor. Como foi essa experiência? Olha, primeiro é teoria, não é? Recebemos teoria na sala de aulas, compreender como é o ensino da língua inglesa no contexto do Brasil, através dos trabalhos de Wilson Leffer, um pouco de Moita Lopes, Raja Copalan, que falou também sobre linguística aplicada e ensino da língua, Vera Menezes Paiva, que escreveu também muito sobre ensino da língua inglesa. Quando você fala de ensino da língua inglesa na Guiné-Bissau, você destaca Vera Menezes Paiva, você destaca Wilson Leffer, um pouco também de Moita Lopes, que falou sobre linguística aplicada, um pouquinho da língua estrangeira no contexto do Brasil. Salveiro Almeida Filho também falou um pouco sobre língua estrangeira. Não me lembro bem se é mais no contexto de língua inglesa, né? Mas o Wilson Leffer e Vera Menezes Paiva, né? Esses dois aí, são autores que eu mais estudei sobre o ensino da língua estrangeira no contexto do Brasil. Então, olhando aqueles desafios, né, de Moita Lopes, Wilson Leffer mostrava poucas cargas horárias, muitos alunos na sala de aulas. Alguns alunos reclamavam, diziam, olha, nem português eu sei falar direito, imagina inglês. Então, eu acabei testemunhando isso na sala de aulas, né?
quando eu fiz ensino de observação e como inteligência, né? Nem todo aluno leva interesse em ensino da língua inglesa no contexto do Brasil. No contexto guinense, podemos ver que muitos dão interesse em ensino da língua inglesa, mas muitos também não dão aquele interesse, porque acham que inglês é como uma disciplina só, mais uma, né? É só inglês também, né? Olhando essas duas realidades, isso me chamou a atenção bastante. Na residência pedagógica já eu atuei direto, eu dava aulas, né? Dava aula uma semana no nosso preceptor, que é uma pessoa também muito importante, que me ajudou bastante, tanto eu como alguns Era colegas. fácil dar as aulas fazendo já o seu plano de aulas, ao mesmo tempo Exato, na escola, indo exato. para a escola. Era Fazia fácil. plano, fazia plano de aulas, mas antes enviávamos para o preceptor. Às vezes ele dava ok, olha, você precisava melhorar isso, melhorar aquilo, né? Ele me ajudou, eu e os outros colegas, eles nos ajudaram bastante para superar essa fase, né? Porque o planejamento não é fácil. Às vezes, nem tudo que você planejou em casa você consegue cumprir na sala de aulas, porque tudo isso vai depender do interesse dos alunos e o tempo também, né? Mas para lhe falar a verdade, eu aprendi a fazer plano de aulas, mesmo na Unilab, e o projeto de pesquisa também que eu passei, projetos de extensão, né? PIB de residência pedagógica me ajudou bastante. Falando dessa experiência, você é guineense, tem o seu sotaque, entrar numa sala de aulas com as crianças que já têm, assim, crianças que já têm, assim, esse sotaque aqui do Brasil, mas de Ceará, é fácil eles compreenderem a sua fala na língua portuguesa e ainda bem quando você está transmitindo as palavras do inglês para eles compreenderem. Era fácil. Olha, eu não tenho muita dificuldade de adaptar o espaço, não sei porquê, mas não tenho muita dificuldade. Não, Às vezes, mais assim com as crianças, não? Se as crianças entendem você facilmente, sabe já? a residência pedagógica já é a segunda fase, né? Que é ensino fundamental 2, sexto ano, era de 10, 11, 12 anos. O ensino médio já era 16, 17, 18 anos. Tudo isso aí foi online, mas a residência pedagógica já é presencial. Eu sempre diria, quem não entende pode me perguntar, mas às vezes até eu brincava. Oh, hello, how are you? Tudo bem? Bom dia, estão bem? Nós estamos, olha, o meu sotaque é diferente de vocês, por exemplo. Sim, tia, então qualquer coisa vocês podem me perguntar. Então, mesmo que eles não que eles não entenderam, né? Estrategicamente você, como sabemos, né? Quem vai para a sala de aulas para dar aulas, você não tem como não ser estratégico para atingir o seu público, neste caso os alunos, né? Então, a gente fazia questão sempre deles nos entenderem. A sua experiência foi brilhante, porque você consegue, primeira vez era online, segunda vez é na sala de aulas, eu já fiz. Fala dessa experiência, como você sentiu isso? Qual é que mais marcou você, na sala de aulas ou online? Olha, online às vezes você treme pouco, né? Mesmo tremendo, pouca gente sabe se você está tremendo ou não. Por quê? Porque pode desligar a câmera, não é? A primeira vez foi assim, né? Foi um pouco difícil, mas a minha preceptora também na altura ajudou bastante. Na verdade, eu tive sorte sempre de encontrar com as pessoas maravilhosas no meu estágio, tanto no PIBID, na residência pedagógica, e como também no estágio obrigatório, mesmo da disciplina, né? E isso tive sorte sempre de encontrar pessoas maravilhosas. No PIBID eu tinha uma senhora fantástica, na residência pedagógica eu era um senhor fantástico, no estágio obrigatório uma senhora também que é tão fantástica, né? São pessoas sempre que ajudam, né? E também faziam questão de conversar com os alunos antes da gente chegar. Eu me lembro a minha primeira aula, não foi bem aulas de inglês, mas sim para dar assim aulas de inglês, mas a gente ia falar de estereótipos, né? Sobre o ensino da língua inglesa, salvo algo do tipo, né? Falar de estereótipo, o que significa e depois mostrar o que significa estereótipo. Então, isso foi tranquilo. Segunda aula já você escolhe um assunto
para falar, mas de acordo com a linha orientadora da professora da disciplina. Entendeu? Logo no PIBID, que era a fase que muitas das vezes para observação, mas a professora nos dava a oportunidade também de dar aulas. Então, ele tinha 3 grupos, né? O grupo de primeiros anos, segundos anos e terceiros anos. Como a escola era a escola profissionalizante, né? Acho que no nosso grupo éramos 4 ou 3, sei lá. Éramos responsáveis. Não me lembro bem, parece 4, éramos responsáveis de alunos de primeiro ano. E segundo ano e terceiro ano eram outros colegas, né? Então, isso acabou ajudando bastante. A gente fazia planejamento junto, do PIBID. A gente fazia reunião em conjunto, né, com o responsável da área, neste caso, que é a professora da Unilab, a professora Kaline. Começamos com o professor Sérgio, mas Sérgio só fez um mês e depois, quase 17 meses, trabalhamos com a professora Kaline Girão. Ok, a aplicação de prova, como que vocês fazem isso? Como Olha, que do aplica PIBID, para os alunos? PIBID, nós não éramos responsáveis para aplicar prova. A aplicação de prova, a gente não é responsável. Quem aplicava a prova é a professora. Só acompanha. A gente acompanha, porque tudo foi online, né? Às vezes, ele nos enviava atividades que os alunos fizeram para a gente ver como é que está, para dar o nosso ponto de vista, né? Um parecer, não para dar correção assim, direto. Tanto no PIBID como na residência pedagógica também. Na residência pedagógica, salvo erro, nunca apliquei a prova, pelo menos eu. No estágio normal também da disciplina que a gente tinha, salvo erro uma vez, dávamos parecer numa prova, mas quem fazia a correção era o professor, responsável da disciplina. Olha, durante o seu percurso, como você já começava a narrar na Guiné-Bissau, é um país multilíngua, muitas das vezes as crianças já assim tinha a língua materna, além de língua franca, que é língua guineense, e propriamente língua portuguesa, que é língua de ensino. E enquanto no Brasil, segundo autores dizerem, e também na sua fala aí, você mencionou que o Brasil tem muitas línguas, mas provavelmente aquilo que a gente se vê ali é somente a língua portuguesa. Então, na sua experiência entre os dois, qual que você acha assim é mais fácil em termos de aprender língua entre os guineenses e como os brasileiros? Olha, em aprender a língua, se especificamente a língua inglesa, não é? Eu pude dizer, porque aprender a língua não depende também só de tempo, assim, tempo é muito importante para aprender uma língua. E também aprender a língua não depende só de o material didático. Isso vai depender de vontade de uma pessoa. E como também do professor, o material conta, o tempo também suficiente pode ajudar, pode contar bastante. Então, é complicado dizer, olha, é mais fácil no contexto brasileiro, é mais fácil no contexto guinense. Mas se formos ver, no fundo, no nosso contexto, você começa às vezes com a língua materna, tendo em conta o lugar ou a etnia que você pertence, né? Por exemplo, se você é fula, se você nascer, tendência, os seus pais vão querer que você saiba falar a língua fula e depois contato com a língua crioulo de Guiné-Bissau. E aí você sai do crioulo de Guiné-Bissau para a língua oficial que é portuguesa. O inglês às vezes acaba sendo a nossa quarta ou quinta língua, porque há contextos ainda, se a sua mãe e o seu pai não são do mesmo grupo étnico, você acaba aprendendo 2 línguas simultaneamente, tanto aquilo da sua mãe como do seu pai, né? Aí você vai, depois crioulo português, aí o inglês passa sendo quinta língua. Então, se partimos dessa forma, você tem um brasileiro já que nasce numa comunidade, muitas das vezes é só a língua portuguesa. Ele sai de português, se tiver interesse em aprender inglês, ou seja, inglês vai ser a segunda língua dela, né? Dele ou dela, depende da pessoa. E não no contexto guinense.
o inglês às vezes, ou o francês, ou qualquer que seja a língua estrangeira, acaba sendo a terceira ou quarta língua. Mas como eu estava dizendo também, isso tudo vai depender às vezes do ambiente, depender de vontade, de interesse, carga horária, materiais também, para ensinar uma língua. Ok, Tiago, fala-nos da sua importância desse seu trabalho para a academia e tanto propriamente para a nossa sociedade em geral. Olha, esse trabalho, como costumo dizer, vai ser um subsídio, né? Ou seja, vai, vai ser um trabalho que eu posso chamar de despertar, né? Um despertar de atenção para os nossos governantes no contexto guinense e no contexto do Brasil podemos dizer para as secretarias da educação destes municípios na qual eu tive a oportunidade de conversar com os alunos. Por que que eu estou dizendo isso? Porque nenhum trabalho chega aí para dizer, olha, está aqui o meu trabalho, vocês vão seguir aquilo que eu escrevi. Não, mas o trabalho pode servir de um direcionamento. O que é necessário ser feito se na verdade estamos interessados para trabalhar a nossa língua. Ok, Isso, é isso, Tiago, é isso, é isso que eu acho de um trabalho acadêmico. Não obrigar, mas sim, ou propor, mas sim auxiliar, né? Auxiliar. Por isso que eu não desisti desse trabalho. Eu fiz questão de trabalhar nesse momento mais carga horária e currículo. Vou trabalhar isso numa especialização. Se Deus quiser, vou produzir também um artigo sobre isso, porque eu acho que os materiais que falam de ensino da língua inglesa, sobretudo no contexto guinense, é muito pouco. Não vou dizer que não existe. No Brasil existem milhares, mas que faz comparação entre dois contextos, guinense como o Brasil, fazendo recorte para o maciço de Baturité. Não quero dizer que o meu é primeiro, mas desconheci. No campo certo. acadêmico você não pode dizer que o teu é primeiro, porque provavelmente você não viu todos os trabalhos, mas não encontrei ainda. Mas se eu tivesse a oportunidade de encontrar, seria bom, porque isso vai me ajudar bastante, enriquecer ainda futuros trabalhos. Acho que não, porque falando na sua fala, você é um dos primeiros ingressantes da língua inglesa no Unilab, depois vem outro grupo, eu sou do terceiro grupo, se não acho. Então, vocês são as primeiras pessoas, então essa experiência, é por isso que eu estava perguntando você, parece que eu não fiz também esse percurso de PIBIO. Quando você fala assim de online, tanto presencial, porque naquela época era época de pandemia. Eu, n- Pandemia, 2022. eu nem tinha chegado aqui. Então, eu ouvi esse relato, então, totalmente diferente com aquilo também que eu fiz lá. Então, falando dessa sua experiência, o que pode nos dizer de você mesmo? O que você ganhou tanto como futuro docente, ou docente já, como também um mestre, aí você vai já para doutorado, não sei quando vai sair, que essa experiência, assim, propriamente interno, eh, como estudante, você Olha, ganhar. A Unilab me ajudou muito, né? Eu na Guiné nunca tive a oportunidade de ingressar numa universidade, diferente de você, né? Que fez um curso e a Unilab passou sendo a sua segunda experiência na universidade. No meu caso, Certo. é a primeira oportunidade. Para mim, a Unilab é tudo. Eu vivi muita coisa aqui, ainda continuo vivendo. Sim, claro. Graças a Deus, nunca fui um aluno, um estudante que só vai à universidade e depois volta para casa. Eu gosto sempre de envolver em projetos, porque eu acho nem tudo que você aprende na sala de aula, há coisas que você aprende nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, nos grupos de estudo, né, que às vezes também é projeto de extensão, entendeu? Então isso me ajudou bastante. Não falei de alguns projetos que o curso de letras tinha na altura, né? Para além do PIBID e RP, depois do PIBID vem o PIBID, segunda edição ERP. O professor Tiago, que era coordenador, tinha um projeto ligado à área de tradução. Eu fiz parte daquele projeto. A professora Ana Cristina tinha um projeto que era a LAMTEC, né? Trabalhava a língua, linguística aplicada
e uso de tecnologia no ensino da língua, em educação. Eu fazia parte daquele projeto como colaborador. Então, porque achei muito importante fazer parte desses projetos. Às vezes, o que você não consegue ver na sala de aulas, você acaba fazendo isso nesses projetos. Olha E só, também, olha só a sua experiência para não atropelar. Você tem mais riqueza, mais subsídio na universidade do que eu mesmo. Imagina, como você falou, eu já cursei outro curso na Guiné-Bissau. Cursei mais aqui. Infelizmente, vou só cursando aqui, mas a sua experiência é totalmente brilhante. Porque uma coisa que nós costumamos ver, olha, nós não estamos a fugir do tema, mas estamos falando da experiência dela. tá Então, certo. imagina, eu eu estou só partilhando, imagina, eu estudei lá, formei 4 anos, mas eu nunca tive essa oportunidade de ter, um projeto de extensão, mas aqui tem, olha, como, outros projetos que ajudam os alunos, outras como lá tem assim, como é que eu posso dizer? Aqueles outros projetos que nem está ligado propriamente com a sua área de formação, Verdade. como a base de letra, tem outros aí, extensão, tem PIB, tem RP, tem, não sei, você acaba saindo assim com uma capacitação, ao mesmo tempo formando, mas está formando na outra área. Mas o que acontece na Guiné-Bissau, todas as universidades, eu estou falando até agora, não sei amanhã ou depois da manhã, mas não tem esses projetos de extensão, não tem. Olha, Isso na verdade, olha só a sua experiência. Mesmo alguém que fez 10 anos na Guiné-Bissau, numa universidade, você que vai passando aqui na Unilab, 3 anos, se aceitar ingressar nesses outros bolsas e cursos aí, programas, então você vai se enriquecendo muito da experiência. é verdade. E hoje estão tendo pessoas que estudaram aqui, outros estudaram em Portugal, né? Outros estados do Brasil também que já estão regressando, né? Salvo erro, ano passado, que eu vi uma pessoa me falou que fizeram uma semana universitária numa das universidades particular lá na Guiné-Bissau, que é universidade de, não vou chamar de universidade particular, né? Que não é universidade pública. Fizeram uma Mas, semana universitária. aquilo é um pouco, eu posso dizer, aquilo é como um seminário qualquer, assim, durante uma Nós podemos semana. ver. É totalmente Exato. diferente com a sua experiência. Você Não, é ingressou verdade. dentro de um programa, e isso é obrigatório, você querendo ou não, você tem que cumprir com essas etapas. Propriamente no seu currículo, exige um cargo Percebe? horário. Olha, é totalmente diferente com aquilo de só, mas é uma experiência também de Não, eu estou conhecimento. falando, acontece Guinness, às vezes eles não olham para quer dizer, é mais ensino. Isso é a diferença que a gente tem aqui no Brasil. Por isso que eu falo sempre, nós devemos encarar essa oportunidade que o Brasil está nos proporcionando, né? Porque aqui você tem tripé, ensino, pesquisa e extensão. Você não vai só para a sala de aulas, termina a aula e volta para casa. Se você fizer isso, pode cumprir, mas se você não tiver carga horária de, por exemplo, disciplina optativa, outro curso de disciplina optativa, também eletiva, você não vai se formar. Não adianta, pode tirar 10, 10, 10, 10, você não vai se formar. Então isso é obrigatório. Querendo ou não, você tem que fazer. Só que no meu caso, às vezes eu fazia mais. Eu fazia mais, porque eu tinha fome mesmo de aprender, né? Estou falando, queria também destacar aqui uma coisa tão importante. Na altura, quando eu cheguei, tinha muita dificuldade de falar inglês, muita dificuldade. O projeto que me salvou era Conversation Society, ou Society Conversation. Não sei se estou confundindo aqui da professora Ana Cristina. Então, aquele projeto ajuda muito você no processo de conversação da língua inglesa. Então, esses projetos acabam ajudando a universidade bastante, bastante. Grupos de estudo ajudam muito. Então, É por certo. isso que eu nunca fiquei só na sala de aulas. Então, a oportunidade aqui, a universidade dá muita porta. Aqui, eu gostei desse projeto dentro do âmbito curricular eletiva.
Aí, como que isso funciona? Você está numa disciplina, eu estou cursando letras, mas eu posso pegar uma cadeira de administração para estudar, eu posso pegar de antropologia para estudar, mesmo que não Uhum. faz parte do currículo do meu curso, mas eu posso pegar. Isso é interessante. Mas Com certeza. o caso na Guiné, não. Se você é já de enfermagem, só enfermagem você tem que estudar. Não pode pegar. eh, Não, não, é complicado. no Tem que nosso mudar. contexto, eu acredito, no nosso contexto, há coisas que devemos pensar ainda muito, Então, a sua muito experiência mesmo. brilhante. Tá? Então, você já tinha começado a citar alguns autores propriamente que trabalhou. Pode nos continuar falando de alguns autores que você baseou no seu trabalho e também o seu método, como começou já abordando um pouco no início, como você conseguiu chegar ao resultado final do seu trabalho. Exato. Depois de eu trouxe esses autores, também olhei para a Carta de Política Educativa na Guiné-Bissau, Lei de Base do Sistema Educativo. Para além disso, eu vi também BNCC no contexto do Brasil. Eu fiz questão também de ver alguns autores aí que falaram sobre o ensino da língua inglesa no contexto. Como a pessoa aprende uma língua, né? Por exemplo, de Salto, que falou do conceito da língua estrangeira, língua segunda, língua adicional e língua estrangeira, porque primeiramente nós devemos compreender isso, né? Para saber quando é que a gente pode dizer que é a língua primeira, quando é que é a língua segunda. Por exemplo, no contexto do Brasil aqui, o inglês é a língua estrangeira, porque não tem aquele status, mas também acaba sendo língua segunda ou segunda língua. No contexto guinense é a mesma coisa, mas tem um pouco de diferença. Inglês é a língua estrangeira, mas nem sempre é a língua segunda no nosso contexto. É a língua terceira ou até quarta, né? Para muitos guineenses. Então, olhei também o projeto pedagógico do nosso curso, que me ajudou bastante. Trabalhei também como é que eu posso dizer? Trabalhei com autores aqui como Leal, Grosso, que falou também da língua de acolhimento, como é que isso funciona. Trabalhei com muitos materiais de professor Wilson Lefa, trabalhei com muitos materiais de professora Vera Lúcia Menezes Paiva, que eu acho uma pessoa, uma senhora tão importante. Você lê os materiais dela, você acaba percebendo história da língua inglesa, como é que começou no Brasil. Então, para quem quer produzir um trabalho falando sobre o ensino da língua inglesa aqui no contexto Brasil, você tem que olhar para Paiva e olhar para Lefa, né? Porque isso aí é materiais tão importante. E no contexto guinense, ainda podemos olhar para outra. Você tá sendo muito humilde. E você também, porque o seu trabalho já entrou, alguém também que vai pesquisar. Provavelmente que vai ter que basear também no Tá seu trabalho. certo. Provavelmente é guineense ainda. Exatamente, mas eu acho que ainda a gente precisa produzir muito sobre o ensino da língua no contexto de Guiné, sobretudo língua estrangeira, neste caso inglês. Por quê? Porque se você for fazer pesquisa sobre o ensino da língua portuguesa na Guiné-Bissau, você vai vendo muitos materiais dos colegas que estudaram na Unilab. Monte, monte sobre o ensino da língua portuguesa, ensino da língua crioula, línguas étnicas, né, que eu acho também muito importante, a gente deve começar a explorar. Eu estou no mestrado, fazendo mestrado em educação, mas estou cursando também especialização em ensino da língua estrangeira. Então, isso não é só aprender algo, ter um título de um especialista, mas também produzir alguns materiais sobre o ensino da língua estrangeira, sobretudo no contexto guinense. Por isso que eu decidi fazendo esses trabalhos, pois acredito que vai ajudar bastante. As dificuldades que eu passei quando eu fazia a pesquisa para o meu trabalho, entrei em contato até com um professor guinense que me indicou uma outra pessoa também, infelizmente. Aquela pessoa era professor de escola de formação lá, professor na Guiné-Bissau, mas o cara na altura estava em Portugal, o professor estava doente também, cuidava de saúde. Entrei em contato com alguns professores
para saber mais ou menos alguns materiais sobre o ensino da língua inglesa no meu contexto. Infelizmente não consegui. Alguns até são professores, né? Da casa, dizem, infelizmente, não tem pedir currículo PPC do curso de lá de formação de professores. É uma das escolas que forma professores da língua inglesa, sem sucesso. É Eu queria complicado. também, tendo esses materiais na mão, não é? Isso acaba ajudando bastante você fazer outros trabalhos. Mas como não tinha, não tem como arriscar fazer outro trabalho. Mas se eu tivesse aqueles materiais, provavelmente que o trabalho poderia ficar ainda mais rico, né? Então, por isso que eu achei, temos que continuar mesmo fazendo pesquisa nessa área, sobretudo nós que já cursamos letra e língua inglesa aqui na Unilab, em semanas universitárias, ou se tivemos como fazer artigos, mesmo que fosse de 15 páginas, escutando os alunos, isso vai ser tão importante porque vai ser um dos passos mais importantes para o ensino da língua inglesa no contexto guineense. E sem esquecer também do contexto brasileiro. É isso. Tá. Então, estamos na reta final. Quer, pode nos dizer assim a sua consideração final a respeito do seu trabalho? Olha, primeiro eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você me deu. É uma iniciativa tão importante que eu achei. Isso vai ficar, porque hoje estamos no mundo da tecnologia, não é? Cada estudante ou pesquisador que você entrevistou aqui, falando sobre o trabalho dele, independentemente se futuramente você vai ganhar views, né? O seu canal vai crescendo bastante, mas também vai ajudar essa pessoa. E essas entrevistas que você fica fazendo às vezes pode servir também do trabalho acadêmico, né? A pessoa pode juntar essas falas aí e mostrar qual é a importância de divulgarmos o trabalho dos estudantes, né? Pode ser também um tema de TCC. Eu aproveito logo a agradecer a sua iniciativa, que eu achei muito importante. Em consideração finais, é só para dizer aos colegas que já cursaram inglês aqui na Unilab para escrever sobre o ensino da língua inglesa no nosso contexto. Então, isso deve ser um imperativo, né? Tenta olhar para materiais didáticos, ou você escutar alguns professores para saber qual é a formação continuada do professor da língua inglesa. É um trabalho que eu fiz, que falei com alguns professores qual é a importância de ter formação continuada. Por quê? Porque formação inicial você já saiu na faculdade. Agora, formação continuada é aquilo que a gente chama, às vezes, na Guiné-Bissau como seminários, né, que acontecem anualmente. Já escutei alguns professores que estão no treino. É um trabalho de 6 páginas, né, que é resumo expandido sobre orientação do professor Unica, que é referência também no campo de educação na Guiné-Bissau, todo mundo sabe disso. Já consegui apresentar aquele trabalho. Este aí eu vou pensar mais no outro. Então, eu quero dizer, incentivar os colegas, bora escrever. Bora escrever sobre o ensino da língua estrangeira no nosso contexto, pois é muito importante. Isso acaba ajudando bastante os nossos colegas que vão querer pesquisar esse campo, né? Para além deles, vão nos citar, mas também, de acordo com Chudá, de acordo com Baldé, de acordo com Fernandes, Banata, Apo e outras pessoas, né? Nhaga, Nanki. Então, isso vai ajudar bastante os que vão pesquisar sobre o ensino da língua inglesa. Bora escrever sobre esse. É só dizer bora escrever sobre o ensino da língua inglesa, pois eu acho muito importante. Ok, muito obrigado, Cherno, pela sua disposição aqui no nosso programa Café Consciência, programa que visa divulgar trabalhos científicos dos estudantes e professores pesquisadores. Hoje temos aqui o Cherno Balde, quem está fazendo mestrado também nessa área de educação na Universidade Ceará. Hoje temos aqui perfis dos estudantes guineenses e brasileiros ingressantes no curso de Letras Língua Inglesa da Unilab. Relato de experiência sobre o ensino da língua inglesa na rede básica do ensino. Agradecemos, vamos deixar aqui ao lado o e-mail e contato de Cherno. Quem quiser entrar em contato com o Cherno através desses contatos aqui, pode pegar assim e comunicar com o Cherno depois. Eu quero o seu trabalho, quero citar no meu trabalho. Eu tenho
certa dúvida, então, através do e-mail como contato, vocês podem entrar em contato com ele. E agradecemos e também convidamos, é um desafio para aqueles que já escreveram, ainda que não apresentar questão Portugal, França, Guiné-Bissau, Senegal, podem entrar em contato conosco através do canal, através do e-mail, sempre que eu deixei no canal. Também o contato de Zap, para falarmos assim do seu trabalho. Não podemos só deixar nos repertórios das universidades, que muitas vezes outros não têm acesso a esse trabalho, mas com essa certo. fala aqui, com essa fala traz assim à tona para descoberta assim. Afinal, a pessoa falou disso, falou daquilo, então eu vou procurar essa pessoa para me enviar o seu trabalho, porque por enquanto o nosso estado não tem um repertório do estado da Guiné-Bissau através do Ministério da Educação ter um alicerce de todos os nossos trabalhos, quem produz na França, Inglaterra, Suíça, Senegal, Mauritânia. Então, esses trabalhos estaria sim propriamente nessas bibliotecas, nesse repertório, mas caso não tenha, nós estamos aqui para dar a voz para as pessoas falarem sobre o seu trabalho. Aqui ninguém paga nada, é só agendar, fala do seu trabalho, não temos nada aqui para ganhar aqui. É propriamente a nação da Guiné-Bissau que vai ouvir esses relatos, que pode assim ganhar muito. Na academia é isso, você faz trabalho, outros cita para desenvolver. Mais uma vez, Tcherno, agradecemos e vamos esperar o seu trabalho do português, também ainda do mestrado. Eu Tá vou bom. esperar eu vou esperar. Tá, Tá bom. Assim que eu defender, acho que eu vou te procurar de novo, né? tá bom. Ok, Esta vez até eu que mais. vou te procurar, não vou esperar você vir a mim, né? Tá certo, estamos aqui. Tchau, Tá tchau, bom, um irmão. abraço. Obrigado, obrigado. Tchau.